Os pontos a seguir, ok? Usando esses pontos, construa os ângulos com as seguintes características. O ângulo 1, ele tem que ter um vértice em O e os lados OC e OF, não é isso? Então você vai procurar aí o ângulo 1 com o vértice O. Então a gente está vendo ele aqui, ó. Ele aqui, esse é o vértice O. Então eu tenho OC e OF. Era só isso daí. Então tenho o meu primeiro ângulo. Pronto. Você treinou ontem, assistiu a aula para treinar, para poder fazer as questões. Isso é o que vale. Pronto. Vamos lá. E o outro, eu tenho o vértice em E, não é isso? E vou fazer os lados que são as semirretas. Desliga o microfone, gente, está dando interferência. É B e é D. Então tá aqui. Qual dos dois ângulos possui maior abertura? Pronto. No caso, o ângulo 2, não é isso? Tem a maior abertura. Pronto. Vamos lá. Questão de número 4. Considere que dois relógios analógicos A e B, bom dia. Os ponteiros representam os lados de um ângulo de vértice O. No relógio A está marcando 3 horas e no B 3 horas e 30 minutos. Qual dos dois relógios possui nesse momento o maior ângulo de abertura? Faço o desenho que representa para representar essa situação. Então, eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui o desenho que eu fiz. Olha só, o relógio A marcando 3 horas. E aí, isso não precisa fazer um relógio bonito não, gente. É só para a gente entender. Então aí nós temos... Lembra que eu falei para você do relógio marcando 3 horas? Que ângulo ele está formando aí? É um ângulo de quantos graus? Isso. Como é que é chamado mesmo o ângulo de 90 graus? Isso. Tá vendo aí quem prestar atenção? Que bom. E o relógio B marcando 3h30. Lá. Questão de número 5. Quantos ângulos podem ser determinados na figura a seguir? Indique cada um deles com a notação correta. Lembra da notação correta? Aquela notação onde eu tenho 3 pontos, sendo que o ponto do meio é sempre o vértice com um acento circunflexo. Lembre-se desse detalhe. Então vamos lá. Eu vou começar aqui a anotar conforme vocês falarem. Vai me dizendo aí. Quem é o primeiro ângulo que vocês enxergam? AOC. Pronto. Então eu tenho AOC. Quem mais diz aí um outro? AOB. Muito bem. Outro ângulo. BOC. Pronto. BOA, gente, é o mesmo ângulo AOB. Só traz de trás para frente. Lembre-se desse detalhe. Eu posso dizer AOB ou BOA. Vamos lá. Questão número 7, letra A. Primeiro desenho a semirreta e, em seguida, eu vou fazer o quê? Colocar o meu transferidor alinhado, tá vendo aqui? Eu vou alinhar com o centro, a origem dessa semirreta. Ó, tá aqui, ó. Eu alinhei com o centro do transferidor e coloquei sobre a linha de fé, o primeiro lado. E aí agora eu vou abrir o ângulo de 25 graus. Então eu venho aqui, ó, e procuro, ó, 10, 20 e marco um pontinho aqui. Quando eu marquei esse pontinho aqui, imediatamente eu tiro o meu transferidor e vou usar a régua dele. Ah, meu transferidor não tem régua, então você pega uma outra régua.
e faz. Olha aí. Então, eu tenho o meu ângulo de 25 graus. Tem que prestar atenção no passo a passo. Tá entendendo, né, Agatha? Se não prestar atenção no passo a passo, não vai saber nunca desenhar um ângulo. Então, não adianta só ver o resultado final. Pronto. Pronto. Vamos lá. Próximo ângulo, 47 graus. Faço a semirreta. Tá vendo? Eu vou pôr o meu transferidor aqui no ponto de origem dessa semirreta. Exatamente nesse ponto aqui, ó. O centro dele vai estar aqui. Então, ó, eu vou colocar meu transferidor. Alinhei. E aí eu vou procurar meu ângulo de 47 graus. Então, ó, 30, 40, 45 que é no meio. Aí eu venho com dois pontinhos aqui, ó, e marco um tracinho. E aí eu faço a outra semirreta. Tá aí meu ângulo de 45 graus. Então aqui, ó, eu tenho uma abertura de 25 graus. Lembre-se, quando a gente fala de ângulo, nós estamos falando da abertura. E esse aqui é um ângulo de 47 graus. Vamos para o próximo ângulo, 100 graus. De novo, ó. Estou fazendo para o lado inverso para quem viu que eu estava fazendo só para um lado. Então, para vocês verem que tanto faz. Porque meu transferidor, como falei para vocês, ele tem tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. E aí eu vou ver uma abertura. Por exemplo, como é que eu vou saber, Bruce, se a abertura está correta, se eu tenho que medir para o lado certo? Você vai ver aqui, 25 graus. 25 graus é um ângulo Q, que a gente chama de ângulo de Q. Se a abertura dele é menor do que 90, é agudo, não é isso? Então ele tem que ser menor do que a abertura de um L. E aí você já vai ficar atento. Se você fizer uma abertura maior, vai estar errado. Então o ângulo de 47 graus também ele tem uma abertura menor do que 90 graus. É um ângulo agudo. Já aqui é um ângulo, é o quê? Que tem mais do que 90 graus. A abertura dele é maior do que 90 graus e menor do que 180. Ele é chamado o quê? Obtuso. Então eu vou no meu transferidor. Por que eu estou falando isso? Porque assim, ó, a gente vê 100 graus tanto de um lado como do outro. Qual é o correto, professor? Se você colocar para o lado de cá, você vai ver que ele não está obtuso. Ele está menor do que 90. Então, o ângulo de 100 graus é esse para o lado de cá. Ele tem uma abertura maior do que 90. Então, marco um pontinho aqui e vou trazer minha outra semirreta vindo lá da origem. E eu desenhei. E não, isso não importa. Contanto que a abertura dele seja maior do que 90 graus. E por fim, outro ângulo obtuso, minha semirreta, meu transferidor. Aí eu vou lá, ó, e procuro no meu transferidor, olha aqui 170 graus, bem aqui na pontinha. Marco um pontinho com a ponta do lápis e ligo com a outra semirreta. Então tá aí meu ângulo de 170 graus. Olha, Agatha, que eu estou falando, não é. Pronto, não tem importância o lado que ele esteja aberto. O que importa é que a abertura esteja correta. Então temos aqui, ó. Usando a régua e o transferidor, construa um ângulo AOB de 100 graus. Em seguida, divida a AOB em 4 ângulos de mesma medida. Se eu tenho que dividir em 4 ângulos de mesma medida, quanto vai medir cada ângulo? Eu fiz a semirreta que vai dar origem a todos os ângulos. Então, um ângulo de 100 graus, está vendo aí?
Fiz um ângulo de 100 graus. E eu vou começar a dividir em 4 partes. Então, quer dizer que cada parte vai ter 25 graus. Então, antes, para quem fez fora do livro, marca logo aqui, ó. Eu tenho 25, 50 e 75. Todas as semirretas vão estar marcando em cima desses pontinhos aí, ó. Então vamos lá, vamos começar a dividir. Ó, um segundo. Tá aí, o terceiro. Então eu tenho 4 ângulos, cada um deles medindo 25 graus. Vamos lá, questão de número 10. Os pontos A, B, C, D, E, F, G e H dividem a circunferência abaixo em 8 partes iguais. Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, de acordo com a figura, determine A, 7 ângulos agudos distintos. Então, o que significa distinto? Diferentes, certo? Bora lá, me diz aí. A Agatha, não vou voltar não, sinto muito. Tenho como voltar não. Eu fiquei muito tempo lá. Depois você vê. Então, olha só aqui, ó. BOC. Outro. COD. Eu quero ângulos agudos distintos. São 7. Diz outro aí. DOE. Quem mais? EOF. Tem um monte aí. FOG, não é isso? Isso. Quem mais? GOH. E mais um só. HO. HOA. GOH e HOG é o mesmo ângulo. Letra B. 8 ângulos retos distintos. São os ângulos que formam 90 graus. Tem um monte aí também. AOC mede 90 graus, ó. É só reparar que eles formam um L. AOC. Mais outro. AOG. Também forma um ângulo reto. Eu tenho BOD. Repare sempre que eu estou saltando um. Aqui eu estava indo na ordem, tá vendo? Aqui eu estou saltando um, porque dois ângulos aqui juntos, esse daqui com esse daqui, formam um ângulo reto, se vocês bem repararem. Então eu estou fazendo sempre nessa ordem. BOD, tá vendo? Formou um L, é um ângulo reto. BOH. Depois COE. Outro. DOF. Outro ângulo. EOG. E por fim, FOH. E letra C, 8 ângulos obtusos distintos. Eu quero ângulos que tenham abertura maior do que 90 graus. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu juntar 3 partezinhas dessa daí, dessa circunferência dividida, elas formam ângulos obtusos. Então, por exemplo, esse primeiro ângulo aqui, se eu observar, ó, AOD, se eu juntar esse, com esse, eles sempre vão formar. Eu junto 3 partezinhas, aí eu formo sempre um ângulo obtuso. Então, AOD. Quem mais? BOE. Mais outro, COF. Outro, DOG.
Outro ângulo. EOH, não é isso? FOA. Quem mais? GOB. E HOC. 8 ângulos distintos aí. Todos são diferentes. Anota aí. Ok. Tem que ser rápido, Agatha. Eu não vou ficar esperando, não. Vamos lá. Próxima questão. Então, vamos construir o ângulo obtuso usando o transferidor, não é isso? Com a régua, eu faço o primeiro lado. Pronto. Eu vou pegar meu transferidor, vou procurar um ângulo de 70 graus. Olha ele aqui, marco um pontinho e vou fazer a minha semi-reta. Tá aí. Primeiro ângulo agudo, 70 graus. Vamos para o ângulo reto, que é o mais fácil de todos. Se eu tiver a mão certinha, não precisa nem do transferidor. Só fazer um L, tá vendo? Olha lá. Um L. E o obtuso, que mede 110 graus. Aí vocês vão ter que inverter, porque esse espaço do livro não dá não, né? Olha cá o ângulo de 110 graus, ele é obtuso, então ele é maior do que 100. Então eu vou marcar para cá, ó. Tá aí. Só para deixar claro aqui, ó.
Aqui eu tenho um ângulo de 70 graus. Aqui eu tenho um ângulo reto. O símbolo dele é esse aqui, não esquecer. E aqui eu tenho um ângulo de 110 graus, que é um ângulo obtuso. Identifique na figura abaixo 4 ângulos agudos, 3 ângulos retos e 2 ângulos obtusos. Vamos lá, vocês vão me dizer aí. Eu quero 4 ângulos agudos. Vamos lá, pelos ângulos agudos. Me diz aí quais são os que vocês encontraram menores do que 90 graus. Espera aí. ODC. Se começa pelo vértice, gente. Muito bem, Bianca. COD ou DOC não se começa pelo vértice. Fiquem atentos a isso. Quem mais? Isso, EOB. Quem mais? Tem todos aí, gente. DOE. E eu tenho o AOC. Três ângulos retos. Agora eu quero ver quem é que teve um olho aí e viu ângulos que formam L. Começa pelo O, BOD, BOD e DOB é o mesmo ângulo. Quem mais? Muito bem, tá faltando um agora. Quero ver quem enxergou esse último aí. C, COE. Ó, olha o ângulo aqui, ó, que forma um L também, o COE. E dois ângulos obtusos. Mais do que 90 graus. Me diz aí. COB, muito bem. O BOC é o mesmo ângulo. Tá faltando um agora. AOB é um ângulo raso, mede 180. Não é obtuso. Isso é OA. Questão de número 13. Classifique os ângulos do quadrilátero a seguir. Então você vai dizer quem é o ângulo e vai classificar ele. Então, por exemplo, o ângulo BAD, botaria aqui, ó. Ele é o quê? Isso. O ângulo ABC é o quê? Reto também. Olha lá. Ele também é reto. Vou botar aqui que é questão 13. Vou botar o outro aqui. O ângulo BCD, ele é o quê? Isso, é agudo, muito bem. Vou botar um outro aqui. O ângulo CDA, ele é o quê?
Muito bem, obtuso. Pronto. Classificamos todos os 4 ângulos desse quadrilátero. Vamos lá, questão 14. O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza em torno de seu próprio eixo. Esse movimento se faz no sentido anti-horário, de oeste para leste, e tem duração aproximada de 24 horas, ou seja, realiza um giro de 360 graus a cada 24 horas. Bom, quantas horas são necessárias para a Terra fazer um giro de um ângulo reto? E aí, quem me diz aí a resposta? E me explica aí por quê. Bom, se um ângulo reto, preste atenção aqui, ó. Se um ângulo reto mede 360 graus, não é isso? Eu vou dividir. Oi, fala. O que foi que aconteceu? Mas isso aqui era atividade. Tudo bem, vá, faz aí. Faz aí. Hã? Tá certo. Isso. 360 dividido por 90. Isso, que dá igual a 4. Pronto, pronto. Isso mesmo. Esse 360 quer dizer que eu tenho 4 ângulos de 90 graus dentro de um giro completo. Não é isso? Aí eu vou pegar o dia que tem 24 horas, vou dividir por 4 ângulos que eu tenho de 90 graus, que eu vou encontrar quanto? Tá aí. Então acontece que um giro de 90 graus que a Terra dá dura 6 horas, ou seja, quando se passam 6 horas, quer dizer que a Terra deu um quarto de volta. Na figura abaixo, AOC é um ângulo reto e BOC mede 42 graus. Então vamos lá. BOC mede 42 graus. Então vou botar aqui a medida. 42 graus. Não tem problema. Só para tirar dúvidas. Ok? Porque vocês vão fazer atividade pontuada, vocês podem precisar. Lembre-se que ele é um ângulo reto. Tá vendo? Um ângulo reto mede quanto? Pronto. Ele quer que a gente determine a medida do ângulo AOB. Então a gente pode dizer aqui ó, que esse AOB mede x. Mede um ângulo desconhecido que eu tenho que encontrar. E para encontrar esse ângulo, o que é que eu vou fazer? Subtrair o maior ângulo, que mede quanto? 90 graus menos. Isso. Então 90 menos 42. E aí eu vou descobrir quanto é que mede esse ângulo desconhecido aí. 48 graus. Tá aí, era só isso. Em determinada cidade, o candidato A, B e C concorreram a um cargo de prefeito. Após eleições, os votos válidos de cada um deles foram representados em um gráfico de setores, e o resultado foi o seguinte: o ângulo central do setor circular, correspondente aos votos do candidato A, media 110 graus. E o do candidato B media 130 graus. De acordo com essas informações, responda: quantos graus media o ângulo central do setor circular correspondente aos votos recebidos pelo candidato C? Lembre-se que o ângulo central ele tem a mesma medida do arco, não é isso? Mas ele corresponde a uma parte de uma circunferência que mede quantos graus?
Pronto. Para eu encontrar o ângulo, a medida do ângulo C, que forma esse setor circular C, a gente vai ter essa ideia daqui, ó. Eu tenho uma circunferência, eu tenho o setor A, que mede 110 graus. É isso que eu quero que vocês entendam. Depois, o C, o B, que mede 130 graus. Tá vendo? Então, falta esse aqui, que é o C. Quanto é que ele mede? Eu vou ter que fazer o quê? Pegar 360, que é uma volta completa, e vou subtrair as medidas que já estão lá. 110 graus menos 130 graus. Isso. Isso. Dá quantos graus? Muito bem. Então, posso também fazer da mesma maneira que a Júlia falou aí. Eu posso somar os dois aqui e subtrair 360 graus. Então, eu vou ter o quê? 120 graus. E aí, na letra B, agora fica claro. Se o C, então aqui eu tenho o A, o B e o C, que agora a gente já sabe que é um ângulo de 120 graus. Qual é o candidato que teve mais votos e o que teve menos votos? Mais votos. Pronto, mais votos. Candidato B, não é isso? Menos votos. Candidato A. Um círculo foi dividido em 10 setores circulares congruentes. O que é que significa congruente mesmo? Quem lembra? Isso. Qual a medida em graus do ângulo central de cada um deles? Eu vou ter que fazer o quê? Isso. Muito bem. 360 dividido por 10, que vai dar quantos graus cada setor circular? Pronto. Então, cada setor circular vai ter 36 graus. Temos aqui o seguinte. Na horta de Eurípides, 35% de toda a produção é de alface. Construa no círculo abaixo, usando o transferidor, ok? Um setor circular cuja medida do seu ângulo central represente a produção de alface em relação ao total produzido. Para determinar isso, eu vou ter que calcular o percentual de uma circunferência. Então, eu vou ter que calcular o quê? Quem me diz aí? Pronto. Então, só para você... Aí eu vou encontrar quantos graus ele vai ter. Então, gente, toda vez que eu quiser fazer esse tipo de cálculo, percentual em relação à circunferência, eu tenho que lembrar que uma circunferência completa, um giro, mede 360 graus. Então, eu vou fazer o quê? 35%. E aí eu tenho várias maneiras de você fazer. Você faz 35 centésimos vezes 360. Ou o que eu acho melhor é você fazer 35 vezes 0,36. Essa é a melhor forma, que você já encontra o valor do ângulo rapidinho. Então aí eu faço aqui, ó, eu vou armar minha continha aqui bonitinho, ó, 35 vezes 36 e corro quantas casas decimais? 2, não é isso? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, 36 vezes 35. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10.
Então, tá aqui, ó, 0, não é isso? 8 e 8, 16. Vai 1. Cadê? Desce 1 aqui. Desce 1 não, são 2. E aqui eu tenho 1. Como eu excluí um 0 aqui, ó, eu vou devolver ele. Eu tenho que correr duas casas decimais, não é isso? Tá aí, encontrei que 36%, 35, desculpe, por cento de 360 equivale a um ângulo de quantos graus? 120. Aí eu vou lá no meu, pego o meu transferidor, vou fazer uma semi-reta, onde eu vou começar a origem desse meu, ó, centro. Tá vendo? Vou pegar o meu transferidor e vou construir um ângulo de 126 graus. Então aqui vai ter esse ângulo de 126 graus. E o setor circular correspondente a ele. Deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor. E aí eu pinto aqui, ó. Setor correspondente à horta de seu Eurípedes. Tá aí, ó. É um ângulo de 126 graus.